Olá a todos, essa é a segunda parte do anime do cara que reencarnou como uma máquina de vendas. Então caso você não tenha assistido a parte 1, eu vou deixar o link no canto superior direito, mas antes de eu começar deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações, porque isso ajuda demais o canal. A história começa com uma lembrança de Lames pescando junto de Hyolemme, onde ela revela que causa problemas para os pais, porque acaba quebrando tudo com sua força, mas fica feliz por ter encontrado Prota. Nesse instante vemos ela dormindo ao lado dele, enquanto Hyolemme diz que ela procurou por ele sem dormir, e que ela carrega o trauma da Vila das Duas ter sido destruída por monstros quando eram crianças. Na época ela havia ficado com medo de lutar, mas se arrepende muito disso até hoje. O Prota fica muito triste ao ouvir o passado da amiga, e diz que pretende ajudá-la com o que puder. Algum tempo depois, Hyolemme se muda para uma tenda ao lado da pensão, onde os guardas-costas de Sori aparecem para pedir que ela e o Prota não recusem o pedido dela, mas precisam sair logo antes que a menina os vissem. Logo depois a menina aparece, e fala de uma festa que irá revelar itens mágicos e seus engenheiros, planejada por Kanashi, uma garota de uma família de mercadores rival de Sori. Ela então convida o Prota e Hyolemme para se apresentarem também, e os dois aceitam. No dia da festa, Kanashi e Sori logo mostram sua rivalidade, trocando farpas, a ponto de chocar o Prota. Em seguida o evento começa, com o primeiro participante mostrando um bastão normal que poderia adaptar várias pontas, sendo seguido por itens igualmente decepcionantes. Até que finalmente chega a vez do engenheiro de Kanashi, que apresenta um robô que foi criado com base em um monstro. Isso faz Hyolemme suspeitar que tem algo errado, já que, como ela havia dito, a tecnologia atual ainda não tinha chegado nesse nível, sendo assim seria necessário colocar a alma de alguém no item, mas isso é proibido pela Associação de Engenheiros, desde que um homem destruiu uma cidade inteira ao fazer isso. É aí que o robô começa a dar defeito, e a dizer que quer matar, deixando o cientista nervoso, já que ele nunca equipou a fala do robô. Porém o robô o ataca de forma assustadora, e Hyolemme conclui que de fato existe uma alma dentro dele, que agora não podia ser parado nem pelos guardas. Hyolemme então pula em cima dele, para tirar a joia que selava a alma, que além de tudo teve o cérebro lavado. Após conseguir, ela diz para a pessoa descansar em paz, enquanto o cientista só fica nervoso por sua técnica ter sido desativada com tanta facilidade. É aí que começa uma cena cômica onde Hyolemme é reconhecida por todos, como a antiga criança problemática que causou explosões, colocou a escola para dormir, e até destruiu um lago, a deixando com vergonha, e o Prota fica triste, porque tudo foi resolvido sem ele. Algum tempo depois, durante o inverno, vemos os comerciantes da cidade em uma reunião com o Prota para falar sobre Chains Restaurant, uma rede de restaurantes que estava acabando com o comércio da vila. Sendo assim eles pedem para ele achar uma solução, e em troca Lames poderia ficar na pensão pela metade do preço, o que faz ele aceitar de bom grado. No dia seguinte, ele vai junto de Lames e Hyolemme ao restaurante, e logo são reconhecidos pelo dono que oferece um emprego para o Prota, que recusa na hora. Do lado de dentro, as garotas acham um sabor bem mediano, já que estão acostumadas ao nível da comida do Prota, e isso é o bastante para o Prota ter uma ideia, e começar uma reunião para testar os sabores dos pratos feitos na vila, enquanto Lames e Hyolemme julgavam a comida. Usando suas habilidades, ele fornecia um prato de acordo com o que elas queriam, e com isso os cozinheiros poderiam entender aonde melhorar, sendo um sucesso instantâneo. No dia seguinte, várias barracas foram abertas ao lado do Chains Restaurant, dando início a uma competição acirrada pelos clientes, que passaram a preferir a comida da vila do que a do restaurante, irritando bastante o dono, que sem escolha é forçado a deixar a vila. É aí que o capitão aparece para convidar o Prota para um trabalho depois do inverno, já que ele devia um favor ao capitão. Sendo assim eles combinam de esperar até o fim do inverno para o Prota responder. Afinal ele também tinha que pensar na Lames. Ao cair da noite o trio se reúne para falar sobre o convite, mas o clima fica triste quando Lames diz que quer lutar para ficar mais forte, e Hyolemme pergunta se é porque ela ainda quer se vingar. Isso faz o Prota pensar na gentileza dela,
e ele se transforma para lhe dar uma flor como símbolo de sua gratidão, deixando-ela muito feliz. Algum tempo depois, o Prota estava pensando no passado de Lames, e em como vai protegê-la quando chegar a primavera, até que uma garota se esconde atrás dele, assim que vê os guardiões chegando. Eles logo vão embora depois que pegam a comida, enquanto a garota observa de longe. Acontece que algum tempo atrás, a garota se encontrou com eles, e elogia o cachecol do homem, que oferece para ajudar a carregar as compras dela. Sendo assim, ela se vestiu com a cor favorita do homem naquela noite, esperando que ele a notasse. O Prota então, decide ajudá-la, e se transforma várias vezes para dar os ingredientes necessários para ela preparar Odin. O que faz os olhos da menina brilharem, porque assim poderia se aproximar de seu amado, e o plano funciona com o homem ficando muito feliz com a comida que recebia, a ponto do Prota queimar a mão dele, por causa da inveja. No dia seguinte, Lames o avisa que sairiam em uma missão em breve. Porém Hylem fica apreensiva quando descobre que o grupo enfrentaria os crocodilos, que estavam aumentando muito os seus números. Ela também acha suspeito que tantos ataques estejam acontecendo, e recomenda que a amiga fuja se a situação ficar perigosa, o que deixa o Prota determinado em protegê-la. No dia seguinte a trupe dos loucos se reúne para partir, e Hylem os surpreende indo junto, a pedido do diretor Urso. No caminho eles são atacados por sapos, mas rapidamente tomam conta da situação, inclusive o capitão que nem levanta para atacar. Lames tenta ajudar, atacando os sapos com uma garrafa, porém arremessa tão longe que foi inútil. Depois da vitória, eles param para comer, e o Prota até fornece um banheiro para eles, o que faz as mulheres acharem muito prático, e o capitão tenta se gabar, já que foi ele que convenceu o Prota a se juntar a eles, o que não funciona nem um pouco. De volta à viagem, Aki e Shiro saem para fazer um reconhecimento no local, enquanto o resto espera. Ao cair da tarde, eles retornam com informações de onde haviam 30 crocodilos, com a mesma altura dos garotos, o que faz Hylem achar que talvez eles estejam desnutridos. O capitão tenta deixar para lá, por se tratar de um grupo pequeno, mas Filmina surpreende a todos ao alegar que eles poderiam ganhar dinheiro com partes de crocodilos, fazendo Prota pensar que ela também tem um lado ganancioso. Como os crocodilos são noturnos, a trupe decide atacar no dia seguinte. Durante a noite, o trio conversa sobre como derrotar os monstros, e é aí que o Prota se transforma em uma máquina de gelo, e Hylem entende na hora seu plano. Na manhã seguinte, ele despeja grandes quantidades de gelo no rio, o que faz os crocodilos saírem da água fria, e começa a produzir neblina junto de Filmina para atrapalhar a visão dos monstros. O capitão fica deprimido, por estar sendo deixado de lado, mas logo ordena o ataque, enquanto Prota e Hylem ficariam para trás. Ela então explica que cada extrato possui uma criatura chamada de Lorde que aparecem de tempos em tempos, e que o diretor a mandou ali para investigar, já que os últimos eventos podem significar o surgimento de um Lorde. Isso faz o Prota o associar como o chefe final de uma masmorra. Hylem também conta que dizem que você receberá uma grande recompensa se derrotar um Lorde. Porém ela é interrompida por um grande barulho, que vinha da trupe fugindo de um crocodilo gigantesco, que estava quebrando o chão do extrato. O Prota então empurra Lames para a carroça, enquanto o capitão promete que voltaria para buscá-lo. Depois disso ele se transforma, e usa todos os seus atributos para ficar mais resistente, antes do monstro jogá-lo longe. Logo ele recebe a mensagem que perdeu 1000 pontos, mesmo com a barreira. Sendo assim, ele começa a produzir várias marmitas de frango para o monstro engolir junto. Do lado de dentro, o Prota precisa agir rápido, porque seus pontos estavam em queda livre. Ele então arremessa vários produtos de limpeza que incomodam bastante o monstro. Em seguida ele libera várias quantidades de gases, que o deixam estufado. E para terminar, ele provoca fogo aquecendo alguns produtos em um micro-ondas, provocando uma grande explosão, a ponto de chamar a atenção da trupe ao longe. Ao ver que derrotou o monstro, ele fica aliviado. Em seguida ele encontra uma moeda estranha, e se questiona se esse é o tesouro que Hylem havia falado, porém não teve tempo de pensar, porque o chão se parte embaixo dele, e o engole.
No meio da queda, a imagem de Lames vem à sua cabeça, e o episódio termina com ele sendo engolido pelas profundezas do abismo. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui, e até a próxima.